bela apresentação, senhores. Poesias do Drummond, com um background do Samuel Beckett e uma interpretação maravilhosa do nosso querido colega Jeff. E agora vamos para a próxima categoria. Esta categoria pode causar alguma confusão, então vamos esclarecer logo isso. Membro fantasma é aquele que já mostrou seu valor para todos nós no clube, mas que por algum motivo, circunstância especial está afastado. E esse prêmio é um convite aos indicados e o eventual vencedor para que retorne. Vamos aos indicados. Membro fantasma do ano: Jeff Fones. Gustavo. Doing is Jeff. Como já havia dito, que esse prêmio seja uma forma de estímulo para o retorno a uma participação mais proveitosa no nosso querido clube. E agora, meus caros, a apresentação do nosso querido Underlow. Sei que você já ouviu muito sobre mim e deve pensar que me conhece a julgar apenas pelo que Iago Martin lhe falou ao meu respeito. Embora eu não conheça você tanto quanto você pensa que me conhece, sinto que preciso contar as reais motivações que me levaram a sair da casa dele. A vez que comecei a desconfiar do comportamento de Iago foi quando, após fazer uma viagem de negócios de última hora, em seguida tive uma discussão com minha namorada, Emília Gonçalves, que insistia que eu havia viajado para outro destino. Ela me disse que havia ido até onde eu morava e, de surpresa e não me encontrando, Iago teria lhe falado que eu havia viajado para determinado outro lugar. De onde eu estava, liguei para Iago e perguntei se ele de fato havia falado para ela que eu tinha viajado para outro destino que não o que eu havia informado a ele. Ele não negou nem confirmou, e fiquei nesse impasse entre o que um falava e o outro falava. Por fim, especulei que Emília havia criado toda aquela narrativa, uma vez que a cidade para a qual ela insistia que eu tinha viajado era justamente a cidade natal de uma ex-namorada minha, de quem Emília sentia ciúmes eternos. Mas isso foi apenas o início da perfidia de Iago. Quando retornei daquela viagem, afinal, sucedeu que fomos tomados pela quarentena que se instituía em virtude da pandemia do novo coronavírus. E nos encontramos, Iago e eu, dentro de uma casa para a qual eu havia me mudado há pouco tempo, após encontrar um novo emprego na cidade onde ele morava, e um amigo em comum nosso estabelecer a conexão entre nós dois. Já nos primeiros dias, é verdade que comecei a notar que Iago parecia se insinuar para mim. Vivia, por exemplo, com a porta do quarto escancarada, de modo que se eu passasse pelo corredor, facilmente podia vê-lo deitado de bruços, do mesmo modo que ele vivia forçando conversas entre nós sobre qualquer assunto trivial, desnecessário, sem deixar nunca de ser afetado, como no dia em que tocou cada tatuagem do meu braço esquerdo, que é todo tatuado, e aos risinhos estridentes ficou me perguntando o significado de cada uma. Também vivia elogiando minha forma física, me oferecendo favores diversos e colocando-se à disposição para qualquer coisa, chegando ao cúmulo de abrir mão de cobrar o aluguel enquanto perdurasse a pandemia.
De toda forma, eu ignorava todas as suas investidas a fim de deixar bem claro que não havia nenhuma intenção por minha parte em enrolar algo entre nós. Contudo, certa noite Emília me ligou aos berros do outro lado da linha, dizendo que alguém havia lhe contado que eu estava tendo um caso com uma menina qualquer do Instagram, que inclusive haviam lhe enviado prints de conversas minhas com a tal pessoa. Mas ela se negou a dizer de quem se tratava, afinal a suposta pessoa com quem eu me envolvia, e principalmente não disse quem era a pessoa que havia lhe contado aquela mentira. Àquela altura eu ainda relutava em cogitar sequer que Iago pudesse se submeter a algo daquele tipo. O social nos foi imposto e Iago ficou impossibilitado de retornar para sua casa no prazo de mais ou menos um mês. De onde ele estava, entretanto, encontrou uma maneira de depositar o dinheiro necessário para quitar as despesas básicas como energia, internet e gás. Naturalmente, aproveitei que estava solteiro e sozinho na casa e me diverti à beça. Chegadas as férias de julho e sem previsão de retornarmos ao trabalho, houve um desencontro entre Iago e eu. Enquanto ele retornava para casa, eu viajava com amigos para uma praia ao sul ou oeste do estado. Durante a viagem, Iago me importunou via mensagens no celular, indagando acerca do que havia acontecido na casa dele enquanto ele estava fora, pois ele havia encontrado algumas coisas fora de ordem. Finalmente, retornei 5 dias depois para casa. Iago me esperava em pé à porta da cozinha, com o semblante fechado, como um pai espera por um filho que some por dias a fio sem avisar. Mal me livrei da mochila, ele já me indagou acerca do dinheiro que ele havia depositado para pagar as despesas básicas do mês em curso. Eu me desculpei dizendo que havia precisado do dinheiro para quitar dívidas minhas, mas que eu daria um jeito de devolver o valor ou arcar sozinho com as despesas assim que possível. Iago evidentemente precipitou-se no surto e disse que eu estava me aproveitando da bondade dele ao pegar o dinheiro e viajar para a praia com amigos enquanto havia contas a pagar em cima da geladeira. Lamentou que ele se encontrava sem dinheiro extra, pois havia gastado com tintas com as quais pretendia renovar a tintura da parede de seu quarto. Por fim, gritou ainda que queria me ver fora da sua casa assim que eu lhe pagasse o que devia. Foi então que descobri que Iago mantinha contato com Emília mais do que eu imaginava, pois ele vacilou e acabou por revelar que tinha conhecimento de uma conversa minha com ela em que eu havia confidenciado, algo confidenciado apenas para ela, tudo o que achava sobre ele, como por exemplo a passagem em que eu falava para ele que ele havia tocado minhas tatuagens de modo afetado e perguntado o significado de cada uma. Nos dias seguintes, convivemos em completo silêncio, cada qual recluso no seu quarto, portas fechadas, pouco indício de vida humana. Naturalmente, eu já havia encontrado outro lugar para morar, de modo que pouco me importava se Iago e eu voltaríamos a trocar ideia algum dia. Eu não era amigo de Iago, tampouco queria sê-lo. Morar com ele durante aqueles meses só aconteceu por extrema necessidade minha, uma vez que eu precisava me mudar. No entanto, pensei bem a respeito de todo o acontecimento e quando tive a oportunidade, num dia que quitei com as minhas dívidas, decidi me desculpar com ele. Disse que era difícil para ele entender a minha situação, ou talvez ele se negasse a entendê-la, o que era um direito seu, mas eu de fato ainda relutava em aceitar o fim do meu namoro com Emília Gonçalves.
mesmo que nas últimas semanas eu houvesse tentado de modo leviano aplacar minhas dores com diversões baratas. Iago, para minha surpresa, disse de modo sereno que me compreendia e que estava tudo bem entre nós. Anunciei-lhe então que me mudaria nos próximos dias, pois eu entendia que já não havia clima ou condições para continuarmos morando juntos. Certo que estava tudo bem entre nós, como ele afirmava, mas o melhor seria cada qual seguir seu rumo. No último final de semana em que permaneci sobre o mesmo teto que Iago Marte, acordei disposto a ajudá-lo a pintar o seu quarto, pois ele havia falado por alto que estava sem dinheiro para pagar a diária de um pintor qualquer. Naquele dia eu estava disposto a tudo, na verdade. À vontade, sem cueca, vesti um calção desses de jogar futebol e tomei a iniciativa para começar a pintar o quarto dele. Iago parecia menos disposto que eu, mas também vestiu uma roupa adequada para a pintura e me ajudou com os preparativos. Não vou falar que me precipitei em vingança, mas você pode entender por essa perspectiva se assim lhe convir. Eu sabia o que Iago queria, sempre atento ao volume de minha calça, e comecei a instigá-lo ainda mais ao apalpar meu pau de minuto a minuto. Num desses toques, meu pau ficou duro e Iago, sem mais poder controlar suas paixões para si, acabou pisando em cima da bandeja em que eu despachava a tinta. Calma aí, eu disse, segurando-lhe o braço tíbio. Não, Cássio, por favor, não, ele repetia. Empurrei-lhe de costas contra a cama, gritando que agora eu lhe daria o que ele tanto queria. Puxei seus shorts e cueca abaixo, abri com as mãos suas nádegas e forcei a abertura no seu cozinho roseado, enquanto ele, em estado quase catatônico, repetia para eu parar com aquilo. Finalmente, coloquei meu pau grande e grosso para fora e tentei meter sem dó no cozinho dele, mas o veado era bastante apertado e eu tive que cuspir no rabo dele para tentar meter de novo. Novamente, mal sucedido na penetração, resolvi passar a língua no cu dele e fiquei linguando até ele se abrir todo de tesão para mim. Então, meti meu pau enrijecido de uma vez só, rompendo-lhe todas as pregas, para Iago, sufocado em seus próprios gemidos e sussurros de prazer, nunca mais se esquecer de mim depois que eu saísse daquela maldita casa. Então, gritos e sussurros ficam calados. Senhores, que bela a apresentação do nosso querido colega Underlow. Que bela apresentação. E agora, meus caros, vamos à categoria da nossa premiação. E que categoria concorrida, hein? Membro promíscuo do ano. Esse vai ser bem difícil. Vejamos os indicados. Membro promíscuo do ano: Larinha, Underlow Rodrigo. The winner is Underlow. Bem, não é nenhuma surpresa, mas foi de fato uma briga de titãs. Underlow e suas orgias, Rodrigo e seus superbacks e Larinha e seus marinheirões, todos lutando com o que sabem fazer de melhor. Mas Underlow sem dúvida foi o grande vencedor porque transformou a promiscuidade em arte. E agora, senhores, mais uma apresentação musical para nos encantar.